O tempo se dobrou novamente e minhas patas tocaram a pedra fria de um desfiladeiro estreito. À minha frente, um corredor natural entre rochas íngremes e o mar Egeu. O ar era seco, salgado, pesado. Termópilas. Não era um lugar grande, mas a história nunca escolhe espaços amplos para seus momentos decisivos. Ela escolhe gargalos, pontos onde o destino inteiro fica prisioneiro da geografia. O vento trazia o cheiro do mar e uma tensão antiga, acumulada como eletricidade no ar. Apenas um caminho estreito, onde alguns homens podiam passar de cada vez. Um gargalo que transformava números em detalhe irrelevante. Eu caminhei pelo corredor, imaginando quantas vezes aquele espaço se repetiria na história que estava por vir. Era o ano 480 a.C. O mundo grego estava dividido em cidades-estado que raramente concordavam entre si. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, cada uma com sua própria lei, seu próprio deus. Mas agora havia algo maior vindo do Oriente. Um império colossal marchava pela terra, convencido de que o mundo inteiro deveria ser dobrado sob sua vontade. Observei o desfiladeiro em silêncio. Aquele espaço de pedra não sabia que se tornaria símbolo, que seu nome atravessaria séculos, que poetas escreveriam sobre ele. Para a terra, era apenas rocha. Mas para os homens que chegavam, era a última barreira entre submissão e resistência. Poucos entendem isto. Grandes batalhas não começam quando espadas se cruzam. Começam quando alguém escolhe onde parar. Onde dizer, aqui, não mais. Termópilas era essa escolha, concentrada em pedra e água. Era onde a Grécia decidiu não se curvar sem lutar primeiro. E ali, naquele corredor, entre montanhas, a história aguardava. Não por heróis, não por glória. Isso viria depois em mito, mas por uma decisão consciente de enfrentar o inevitável, mesmo sabendo exatamente o custo. Do outro lado do mundo conhecido, um homem acreditava ser o dono do destino humano. Xerxes I, o grande rei da Pérsia, marchava com um exército que parecia não ter fim. Homens de dezenas de povos, línguas diferentes, culturas que nunca haviam se encontrado. Todos sob uma única bandeira negra e ouro. Eu já havia visto impérios, mas aquele era diferente. Era a expressão viva da ideia de que o mundo deveria obedecer. A Pérsia não via resistência como honra. Para os persas, resistir era apenas um obstáculo a ser removido. As cidades se curvavam, pagavam tributos, continuavam existindo. Resistir não era bravura, era irracional. Para Xerxes, a Grécia era apenas mais um território que deveria ser integrado ao império. As preparações eram meticulosas. Pontes foram construídas sobre o mar. Estradas foram abertas onde não existiam. Navios carregavam comida, armas, equipamento. A logística persa era tão impressionante quanto seu exército. Este não era um ataque impulsivo. Era um projeto imperial que havia levado anos. Muitos gregos compreenderam isto e se submeteram voluntariamente. Não por covardia, apenas por pragmatismo. Enviaram terra e água, símbolos de obediência total. Era racional. Sobreviver agora, continuar existindo depois. Uma decisão que fazia sentido, mas não era universal, porque havia cidades que não se curvavam facilmente. E entre todas elas, uma se destacava pela rigidez absoluta de seus valores. Uma sociedade moldada não para o conforto, mas para o confronto permanente. Uma cidade que via a guerra como seu próprio batimento cardíaco. Esparta não negociava sua submissão, não por arrogância, mas porque sua identidade não permitia rendição. Para eles, viver sem liberdade não era viver. Era apenas prolongar a morte. E isso era inaceitável. Esparta não era uma cidade comum. Era um experimento social extremo. Desde a infância, cada cidadão era treinado para obedecer, suportar dor e não temer a morte. A guerra não era a exceção. Era o estado natural da existência. Até em paz, um espartano se comportava como em guerra.
Não havia luxo. Não havia arte individual. O coletivo vinha antes de tudo. Um espartano não perguntava se venceria. Apenas perguntava seu lugar, seu dever. O rei Leônidas I compreendia isto melhor que qualquer outro. Era o produto completo daquele sistema. Um homem treinado desde os 7 anos para aceitar o fim como algo natural. Quando a ameaça persa se tornou inevitável, Esparta enfrentou um dilema. Leis religiosas impediam mobilização total. Era a época do Festival de Carneiros. A solução: enviar poucos, mas os melhores possíveis. Não eram 300 homens ao acaso. Eram 300 cidadãos espartanos, cada um com filhos vivos. Homens que já garantiram continuidade de suas famílias. Nenhum era descartável. Todos eram substituíveis apenas pelo exemplo que deixariam. Eu observava seus rostos. Não via entusiasmo ou gritos de guerra. Vi aceitação lúcida, profunda. Sabiam exatamente o que aquela missão significava. E ainda assim, se apresentaram. Marcharam para o destino. Esparta não marchou sozinha. Outras cidades enviaram contingentes, tebanos, coríntios, outros que responderam. Homens comuns, agricultores, artesãos, soldados ocasionais. Havia desconfiança profunda. Velhas rivalidades, diferenças culturais que pareciam intransponíveis. Mas Termópilas não permitia escolha. Ou resistiam juntos, ou seriam conquistados um por um. Leônidas não prometeu vitória. Isso seria mentira, e um espartano não mente sobre guerra. Prometeu apenas tempo. Tempo para que outras cidades se preparassem. Tempo comprado com sangue. Termópilas não foi planejada como vitória comum. Foi um sacrifício estratégico, calculado, frio. Uma forma de usar o terreno para comprar o bem mais precioso: tempo. Cada hora ali custaria dias ao avanço persa. Cada corpo comprava preparação em outro lugar. Cada ferimento significava recursos gastos, homens perdidos, velocidade reduzida. Era aritmética cruel, mas clara. O mito nasceu depois, quando poetas começaram a contar. Mas naquele momento havia apenas cálculo frio e aceitação amarga. Quando o primeiro destacamento persa chegou, riram. Eu estava lá, observando. A diferença numérica era absurda. A vitória persa parecia garantida antes do primeiro golpe. Mensageiros ofereceram rendição, riqueza, poder, posição. A resposta de Leônidas foi direta: venha nos pegar. Não havia negociação, apenas confronto. O primeiro ataque avançou com confiança e foi destruído em minutos. Os gregos em formação fechada, lanças como espinhos. O terreno anulava números. Disciplina rígida. Quando homens correm em fila por um corredor de 25 metros, a coragem não importa. Apenas a falange. A matemática da guerra havia mudado. O segundo ataque foi pior. Mais mortos. O desfiladeiro transformava o império em uma fila. Persas caíam sobre persas. Pesadelo tático para quem tinha números demais e espaço de menos. Eu observava o espanto nos rostos persas. Eles não compreendiam como poucos resistiam a tantos. Lutavam contra algo que transcendia corpos. Uma ideia viva, que homens livres podiam resistir, e que isso custava caro até para um império. Termópilas começava seu papel histórico, exatamente como planejado. Toda resistência perfeita carrega uma falha humana. Um caminho oculto existia nas montanhas. Um caminho que pastores usavam, e alguém decidiu revelá-lo aos persas. Esse homem, Efialtes, seria sinônimo de traição. Não por ideologia, mas por sobrevivência pessoal. Queria viver. Acreditava que colaborar o salvaria. Quando Leônidas soube, não gritou em fúria. Apenas confirmou o que já sabia: que toda muralha cai eventualmente. Que traição é tão velha quanto a humanidade. Ele dispensou seus aliados. Ordenou que coríntios, tebanos e outros se retirassem. Alguns pensaram que era covardia. Não era. O objetivo estratégico já havia sido cumprido. Tempo havia sido comprado. Os que ficaram
Os 300 espartanos e tebanos que recusaram partir sabiam exatamente. Não lutariam para vencer, para encerrar aquele tempo comprado com dignidade, para garantir que sua morte custasse caro. Ali, a resistência deixou de ser estratégia, tornou-se mensagem, sacrifício consciente, encarnação viva de uma ideia que ouro e ameaça não podiam conquistar. O ataque final veio de frente e costas, sem formação perfeita, sem espaço para a falange, apenas combate direto, corpo a corpo, ferros contra ferros. Leônidas caiu. Outros reis caíram, corpos se acumulavam, e ainda assim continuaram de pé. Continuaram respondendo aos ataques, continuaram dizendo não. Quando lanças quebraram, usaram espadas. Quando pesadas demais, mantinham-se de pé. Sem armas, usavam mãos, pedras, tudo com peso. Permaneciam de pé, respirando pesadamente, desafiando o avanço. Não era mais guerra, era a declaração final. Preço que a resistência cobrava. Custo da dignidade. Eu assistia. Podia sentir o peso daquele sacrifício no ar. O mundo grego não mudou naquele dia. Termópilas não salvou a Grécia. Mas a narrativa, a história que contariam depois, começou a mudar fundamentalmente. E narrativas moldam impérios. Moldam o que as pessoas acreditam ser possível quando tudo parece perdido. A derrota em Termópilas tornou-se símbolo de resistência. Não por acaso. Histórias foram moldadas, repetidas, refinadas. Heródoto recontou aqueles dias. Poetas escreveram. A história real foi transformada em narrativa de honra perfeita. Esparta virou mito. Leônidas virou lenda. Derrota militar virou vitória moral. Não era mentira. Era reorganização do significado. A propaganda funciona assim. Não nega fatos. Reorganiza seu significado. Escolhe quais histórias são contadas. Define qual narrativa ecoa através dos séculos. Termópilas ensinou à Grécia que o Império Persa podia sangrar, que homens livres podiam resistir. Meses depois, em Salamina, a frota persa sofreu derrota naval. Semanas depois, em Plateias, o exército foi destruído. A resistência em Termópilas criou as condições para a Grécia não ser conquistada. Nem toda vitória se mede em território. Algumas se medem no que as pessoas acreditam ser possível, no que aqueles que vêm depois ganham como coragem. Termópilas ensinou isto, e foi suficiente. Mais que suficiente para mudar o curso da história. Se você quer continuar viajando comigo por esses momentos que moldaram a humanidade, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O tempo guarda histórias de sacrifício, de mito sendo construído, de poder sendo desafiado. Eu estarei aqui para observá-las com você. Até o próximo episódio.